Filipenses capítulo de número 3, versículo 7 a 8 nos diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perca por Cristo. E na verdade, tenho também por perca todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perca de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Meus queridos irmãos, mais uma vez o Senhor me leva a uma palavra aonde o Senhor, Ele me chama a atenção na importância que tem Cristo na nossa vida. Por isso, o texto de hoje, ele tem como título: nada se compara a Cristo. Por quê? Porque tudo é perca, mas Cristo é ganho. Por que essa palavra se repete? Por que essa palavra ela sempre salta aos nossos olhos? Porque nós estamos vivendo num contexto, nesse tempo, aonde o mundo que nos ensina, ele nos ensina a correr apenas atrás de coisas materiais, coisas que enchem os nossos olhos. Reconhecimento, sucesso, poder, conquista, aplausos, são essas coisas que hoje enchem os nossos olhos. É isso que o nosso coração, nesse contexto que vivemos nos dias de hoje, é o que o homem ele mais deseja. Então, a gente vê aqui que Paulo, ele agora vem nos ensinar algo que ele já vivenciou. Por quê? Porque tudo que hoje o homem deseja, o sucesso, a fama, o poder, os aplausos, o conhecimento, a inteligência, sobressaindo a muitos, estando no topo do sucesso. Essa era a vida de Paulo. Então Paulo tinha tudo isso. Ele tinha o poder, ele tinha o conhecimento, ele tinha o sucesso, até ele ter um encontro com Cristo. Quando ele vai ter um encontro com Cristo, todas essas coisas para Paulo se torna perca. Você já imaginou? O cara era rico, tinha respeito, tinha poder, tinha conhecimento, era aplaudido por todos, tinha até soldados que o guardava de tão poderoso que ele era. Todo mundo que olhava para ele o respeitava. Mas um dia ele vai ter um encontro com Cristo de verdade, porque Cristo, ele vai se colocar no caminho dele. E quando Paulo tem um encontro com Cristo, ele começa a rever tudo que ele tinha, tudo que ele era, tudo que ele possuía. E agora Paulo vai colocar isso numa balança. E quando ele põe isso numa balança, ele vai dar tudo isso como perca e vai dizer: Cristo para mim é mais importante. Cristo para mim é melhor. Cristo para mim era o que eu precisava. E agora ele vai ter todas essas coisas como perca. Por quê? Porque o amor de Cristo é a única coisa que preenche o vazio da alma. O homem, ele pode desfrutar de tudo dessa terra, só que a alma sempre vai estar vazia.
ele pode procurar, ele pode correr atrás, ele pode desejar, mas ele nunca será satisfeito. Por isso, se você vai ver a vida das pessoas de sucesso, você vai ver que elas têm tudo que uma pessoa sonha. É tão verdade isso, que nós olhamos para a vida deles e desejamos dela. Quantos de nós não olham a vida das pessoas milionárias, das pessoas que têm sucesso? Vamos falar agora de futebol. Nós estamos agora na Copa do Mundo. As estrelas estão ali. E quando você olha ali, é um grande jogador. É um jogador top tal. Quando você está olhando para ele, já vem na sua mente: o cara é rico, tem fortuna, tem tudo que uma pessoa pode desejar. Realmente, eles têm tudo isso. São milionários, têm iate, casas de luxo, têm mansões, têm carrões, são bilionários, têm tudo que um homem sonha ter. Você vai ver a vida da pessoa e perguntar, a pessoa está vazia, não tem paz, não tem sossego, não tem alegria, porque tudo isso não tem poder de preencher o vazio da alma. Paulo chegou à conclusão que Cristo era a única coisa que preencheu aquilo que o dinheiro, o sucesso, a fama não pôde preencher. Quando ele teve um encontro com Cristo, ele falou: tenho todas as outras coisas como perca, porque Cristo é tudo o que eu preciso. Cristo é tudo o que o homem precisa. Conhecer a Cristo, então, é o maior privilégio que alguém pode experimentar. Seus ensinamentos, ele transforma a vida. Sua presença renova nossas forças. O seu amor nos sustenta a qualquer circunstância. Porque ele é tudo o que nós precisamos. Assim como Paulo, meus queridos, nós somos chamados a colocar Cristo acima de tudo. Cristo na frente de tudo. Cristo tem que estar sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ter sucesso. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ter poder. Eu não estou dizendo aqui que você pode conquistar sonhos. Não! O que eu estou dizendo é que Cristo tem que ser prioridade total da nossa vida. Porque quando Cristo é prioridade, tudo vai bem na nossa vida. Porque nós podemos ter dinheiro, podemos ter até mesmo poder, mas se Cristo estiver acima, então tudo isso se resolve. Porque hoje em dia, o que nós pensamos é correr atrás daquilo que é material e esquecemos do mais importante, que é Cristo. Então, por isso, como nós podemos analisar e saber, será que Cristo está em evidência principal na minha vida ou será que ele é só algo secundário? Quando eu preciso, eu vou atrás. Quando eu preciso, eu busco. Quando eu precisar, eu me disponho. Ou será que ele é algo principal na minha vida? Como que eu sei que Cristo é algo principal na minha vida? Quando ele está em primeiro lugar em tudo. Porque quando eu olho para mim e digo, isso é meu, o dinheiro é meu, a casa é minha, o sucesso é meu, as bênçãos são minhas, fui eu que conquistei, eu que corri atrás, eu que fiz, eu que elaborei, é tudo meu, é tudo com as minhas forças. Nós vemos que Cristo já não está fazendo parte das nossas vidas. Agora, quando eu olho para tudo que eu tenho, e eu reconheço tudo que tenho, é porque Deus me deu. E tudo que eu tenho é de Deus. Deus está acima de tudo. Deus está acima do meu dinheiro, Deus está acima da minha inteligência, Deus está acima do meu trabalho, Deus está acima da minha família, Deus está acima dos meus negócios, Deus está acima dos meus projetos. Se Jesus
Ele está acima. Então ele se torna prioridade na sua vida. Agora, quando ele não é a prioridade, ele se torna apenas algo secundário. Quando você olha e fala, eu vou correr atrás disso, eu vou correr atrás daquilo. Quando me sobrar tempo, eu dedico a Cristo. Quando eu tiver tempo, eu dedico ao Senhor. E sabe o que a geração de agora tem feito? Quando faz, só tem entregado as migalhas, o que sobra. Aí esse tempo que sobra, aí esse sim, ele vai e oferta a Cristo, mostrando a sua satisfação em servir a Cristo, dizendo, Cristo não é minha prioridade, porque eu corro atrás de tudo, mas quando chega a hora de correr atrás das coisas de Deus, dedicar a minha vida a Deus, colocar Cristo em primeiro lugar, aí eu não tenho tempo. Aí a minha vida é muito corrida. Porque é isso que você vai perguntar para as pessoas. Por que não vem à igreja? Por que não está no culto da oração? Por que não vem no culto do domingo? Por que não ora? Por que não tem um tempinho para a palavra? Ai, a minha vida é muito corrida. Principalmente aqui no Japão. A minha vida é muito corrida, é muito cansativa. Engraçado que para trabalhar você vai cansado. Para o lazer, você pode estar cansado, você marca, você pode ter certeza que a pessoa chega lá. Para qualquer outra coisa que não seja envolvendo as coisas de Deus, a gente faz cansado, a gente corre atrás, mas quando fala, vamos para a igreja? Qual é a palavra? Ai, cansado hoje. Ai, tô estogaxi. Tem sempre algo. Por quê? Porque Cristo não se torna a prioridade. Agora, quando Cristo é prioridade, aí a gente vai cansado, a gente vai com fome, a gente vai de qualquer jeito, porque nada nos para. Por quê? Porque o meu encontro com Cristo faz com que tudo que é externo, tudo que está em segundo lugar da minha vida, Cristo se torna a minha prioridade. Aí eu vou dizer como Paulo está relatando aqui, nesse versículo, mas para mim era lucro. Isso considerei perca por causa de Cristo. Aquilo que ele achou que era lucro, ele agora vai considerar como perca. Por causa de Cristo. Porque Cristo se torna prioridade. E isso me faz lembrar quem? Para fechar aqui. Zaqueu. Um homem rico, cheio de posses. Mas no dia que ele teve um encontro com Jesus, no dia que Jesus falou com ele, no dia que Zaqueu viu Jesus, a vida dele foi completamente transformada. O brilho de Zaqueu antes de Jesus era só nas coisas materiais. Era só a fama, o dinheiro, o poder. Era só isso que ele pensava. Mas no dia que ele teve um encontro com Jesus, você vai ver lá a palavra dizendo que tudo aquilo perdeu o brilho diante dos olhos dele. A fortuna dele já não tinha mais importância para ele. O poder que ele tinha já não tinha mais importância na vida dele. Por quê? Porque agora Cristo se tornou maior. Cristo se tornou o centro. Cristo se tornou o principal alvo da vida dele. O que eu quero ensinar aqui nesta noite é que Cristo tem que ser o nosso alvo principal. Quando as outras coisas estiverem acima de Cristo, essas coisas acabam se tornando prioridade. Aí com certeza tem algo errado em nós. Porque quando nós olhamos para as coisas dessa terra, nós olhamos e dizemos, Cristo é mais importante do que tudo isso. Cristo está acima de todas as coisas. As coisas deste mundo não vão ter brilho diante dos meus olhos, porque a única coisa que
faz os meus olhos brilhar, se chama Jesus. Por isso, que nós possamos sair daqui nesta noite com o pensamento: Cristo é minha prioridade. Nada se compara a Cristo. Tudo é perca, mas Cristo é ganho. Tudo é perca, mas Cristo é ganho. Cristo é tudo o que eu preciso. Cristo é tudo o que eu necessito. E para terminar, uma palavra-chave para o nosso coração. Quem encontra Jesus descobre o verdadeiro tesouro da vida. Tudo passa, mas Cristo, ele permanece para sempre. Olha que coisa mais linda. Quem encontra Jesus descobre o verdadeiro tesouro. Olha, você descobre a maior riqueza que existe nesse mundo. É Jesus. Tudo passa, mas Cristo sempre vai permanecer para sempre. Então que Deus em Cristo te abençoe com essa palavra. Que Cristo seja a nossa prioridade. Que nada possa estar acima de Cristo. Porque em breve nós vamos encontrar com esse maior tesouro da nossa vida. Vamos falar como Paulo: tenho tudo como perca, porque Cristo é a minha prioridade. Glória a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe com essa palavra em nome de Jesus. E se você gostou, se inscreva no nosso canal para mais vídeos como este. Que Deus te abençoe.